Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 16. Achamos? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, e vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e o traga aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, pela oportunidade de nela sermos ministrados pelo Senhor. Fala conosco nessa manhã, como até aqui tem sido, e que seja a voz do teu Espírito Santo mais uma vez a nos ministrar, ensinar e trazer aquilo que o Senhor tem separado nessa manhã para nós. É o que te pedimos e te agradecemos por estarmos aqui e termos a oportunidade de te ouvir mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Não só nesse texto, irmãos, de 1 Reis 17, mas em muitos outros textos da Bíblia, a Bíblia nos fala a respeito de algo chamado hospitalidade. Todo mundo sabe o que é hospitalidade? Hospitalidade é o ato simples de hospedar ou de acolher bem alguém na sua casa. Pode ser também considerado como sendo a qualidade de alguém que sabe hospedar. Por exemplo, fulano de tal é hospitaleiro. Significa que a característica mais marcante dentro daquilo que ele é a hospitalidade. E quando você vai para Hebreus 13, para outros textos eu vou citar alguns, a Bíblia ela nos amplia um pouco mais esse entendimento sobre hospitalidade. Hebreus 13, 2 diz: Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Romanos 12, 13 diz: Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. 1 Pedro, no capítulo 4, tanto no versículo 9 quanto no versículo 10, inclusive vai colocar a hospitalidade como sendo um dom dado por Deus. Não sei se você já viveu essa experiência, de às vezes você com certeza viveu, porque isso é uma característica assim, muito marcante na natureza dos mineiros, essa hospitalidade. Então, você já deve ter vivido essa experiência algumas vezes, de às vezes você se hospedar na casa de alguém que não é nem necessariamente cristão. Não é crente a pessoa, mas a pessoa ela te acolhe, ela te hospeda de uma forma tão assim, gostosa, que você olha para a pessoa assim, você sente paz de estar na casa da pessoa, você sente a presença de Deus na casa da pessoa, independente dela ser alguém voltada para Deus ou não. Por quê, irmãos? Porque a hospitalidade é um dom que Deus dá. Da mesma forma que Deus dá o dom de cantar, da mesma forma que Deus dá o dom de tocar uma bateria, da mesma forma que Deus dá o dom de servir na casa do Senhor em muitas áreas, a hospitalidade, segundo a Bíblia, é um dom. Por isso o texto diz: sede mutuamente, 1 Pedro 4,
9:10 diz: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essa multiforme graça que Deus manifesta sobre a nossa vida, ela se manifesta de muitas formas. E a hospitalidade é uma forma da graça de Deus se manifestar sobre nós. E eu creio, irmãos, que pelo fato da hospitalidade ser um dom e uma característica que Deus nos dá, e através dela Ele consegue abençoar pessoas, não só quem está sendo, mas a gente vai aprender também a abençoar aquele que hospeda. Justamente por isso, o diabo às vezes tenta distorcer esse dom da hospitalidade na cabeça de algumas pessoas. Isso acontece com muito mais frequência, nesse sentido que eu vou falar, às vezes na cabeça das mulheres, na mente das mulheres, no coração das mulheres. O homem não se preocupa muito com isso, mas mulher tem um pouco mais disso, dessa preocupação, de às vezes achar que para poder receber alguém, ou para poder hospedar alguém na sua casa, você precisa ter uma casa bonita. Às vezes você não gosta da sua casa, ou até para você tá bom, mas você tem vergonha do chão da sua casa, ou a pessoa tem vergonha da cozinha da casa, ou porque a casa está em obra. Eu já te passei essa experiência aqui de querer visitar uma família, e a família falou: não, pastor, não vamos receber o senhor agora não, porque a nossa casa está em obra, né? Mas assim que a gente terminar a obra, a gente vai convidar o senhor. Resumo, anos se passaram, e eu nunca tive a oportunidade de visitar a pessoa. E eu não digo nem que a pessoa não queria que eu fosse. Pelo contrário, eu acredito que até queria. Mas a obra foi um empecilho. Porque na cabeça dela a casa não estava pronta para receber alguém. Às vezes essa ideia de que para você receber uma pessoa, a sua casa tem que estar bem arrumada. Ou perfeitamente arrumada. Irmãos, isso é impossível. Isso é impossível você ficar com a casa arrumada. Principalmente no lugar onde a gente mora. Por exemplo, às vezes você mora perto de um lugar de obra. Você vai limpar um móvel, 5 minutos depois ele está sujo de novo. Porque poeira anda. Poeira voa. Então tem pessoas que às vezes acham que para poder receber uma pessoa em casa, ela tem que ter bastante fartura, né? Para poder fazer um almoço, tem que fazer assim, uma mesa com variedades de alimento. Não é bem por aí. Tem pessoas que acham que para poder hospedar uma pessoa em casa, se ela não tiver um quarto bem arrumado, com colchas de seda, né, com travesseiros de pluma de ganso canadense, que são os mais caros que existem. Não, vou botar um travesseiro desse para fulano dormir. É lógico, irmãos, que o próprio Jesus ensina para nós, Mateus 10, que quem recebe profeta no caráter de profeta, também receberá galardão de profeta. O que Jesus está ensinando é que quando a gente se dedica a receber alguém com a honra de um profeta, Deus traz sobre nós também o galardão de um profeta, traz também a honra de um profeta. Então, a intenção da gente honrar ao máximo uma pessoa, ou às vezes um irmão em Cristo, um pastor na casa da gente, ela é válida, é bíblica, é lógico, você vai fazer sempre o seu melhor. Mas não significa que se você não tiver muito o que fazer, você também não tem que receber essa pessoa. Pelo menos não é o que a Bíblia ensina para nós, irmãos, a respeito de hospitalidade. Principalmente nesse texto de 1 Reis 17. Porque você há de convir comigo, irmãos, que se uma pessoa só pudesse receber um profeta, quando ela pudesse proporcionar a ele o mais alto nível de honra que uma pessoa pode receber, essa viúva, coitada, ela estava lascada, ela estava frita, porque ela não tinha nada. Ela nunca teria recebido o profeta, e ao mesmo tempo também nunca teria tido a oportunidade de viver a experiência e o milagre que ela viveu. Pelo menos não nesse nível aqui. O texto ele é muito conhecido, né? A vantagem de nós ministrarmos em um horário como esse, em um culto como esse, né? Porque a maioria de vocês já conhece o texto. Eu já ministrei nesse texto outras vezes, já citei ele em outras palavras inúmeras vezes, então ele dispensa explicação, dispensa elucidação, mas eu queria refletir com você acerca de 3 ensinamentos que esse texto me traz todas as vezes que eu leio ele, a respeito dessa questão de hospitalidade. E esses ensinamentos,
eu puxo para mim a minha vida inteira. Eu ensino isso dentro da minha casa, eu falo sobre isso na minha casa. E eu queria compartilhar com você sobre isso, essa questão de hospitalidade. O primeiro ensinamento que esse texto me traz a respeito de hospitalidade e que eu queria compartilhar com você: as suas necessidades são janelas abertas para o milagre de Deus na sua vida. As nossas necessidades, irmãos, elas são uma porta de entrada para que Deus faça algo diferente na nossa vida. Tem algo, irmãos, que eu fico assim, sempre me questionando assim, quando eu leio esse texto, e sempre me chamou a atenção. Eu leio a Bíblia há anos, e todas as vezes que eu leio esse texto, eu esbarro nessa questão. Com tanta gente naquela cidade, para Deus escolher, para alimentar aquele profeta, tinha que ser justamente essa viúva pobre, sem comida. Essa parte do texto aqui, irmãos, ela me chama muito a atenção. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Quem? Essa daqui que passava fome? Irmãos, tinham muitas outras pessoas nessa cidade que teriam mais condições de hospedar esse homem, esse profeta. Haviam pessoas em Sarepta muito mais abastadas do que essa mulher, muito mais ricas, que poderiam fazer por ele muito mais do que ela poderia fazer. Você já notou que a maioria das vezes em que nós temos que hospedar alguém na nossa casa é justamente em uma época em que, humanamente falando, e por que não financeiramente falando, nós não poderíamos? Ou sou só eu que já vivi essa experiência assim? Puxa vida, mas logo agora? Ninguém chega na casa da gente, você já percebeu, irmão? Ninguém chega na casa da gente um dia depois da gente receber salário. Você recebeu hoje, ainda que você tenha algumas contas para pagar, você tem as responsabilidades para honrar. Mas se a pessoa liga para você e fala assim: amanhã eu vou me hospedar na sua casa. Puxa vida, tá vindo aí, mas ainda bem que eu recebi ontem. Que aí a gente tem a opção, né, de repente ajeitar um pouco as contas aqui, a gente compra isso, consegue proporcionar um conforto melhor, a gente faz um almoço, a gente bola, a gente inventa alguma coisa diferente, porque você tem a prata, como diz aí um irmão em Cristo meu. Você tem a prata, você tem o recurso. Mas a maioria das vezes, irmãos, pessoas, elas vêm se hospedar na casa da gente. Deus traz pessoas para se hospedar na casa da gente, quando muitas vezes nós estamos sem ânimo para ver ninguém. Sabe aquele dia em que você não quer ver ninguém, aquela semana que você queria ficar quieto em casa? E é o dia em que a pessoa vai se hospedar na sua casa, para você passar a semana toda conversando com alguém, e às vezes demonstrando até um ânimo que você não tem. Às vezes você está sem clima em casa, está vivendo um problema familiar, a pessoa vem se hospedar na sua casa, o casal está brigado, os dois não estão se falando em casa. Às vezes vem se hospedar na casa da gente quando justamente as compras estão acabando, que normalmente a pessoa chega no dia 20, 24, alguns chegam no dia 29. Você acha que você é à toa, irmãos? Você acha que Deus escolheu aquele dia só para poder... Você sabe por quê, irmãos, que essas coisas acontecem? Porque quem precisava de alimento e de hospedagem era o profeta. Mas quem sempre precisa de um milagre somos nós. E só vive milagre quem hospeda profeta. O profeta precisava de comida? Precisava. Mas a comida que ele precisava, ele poderia encontrar em qualquer outra casa daquela cidade. Precisava de água? Precisava. Se ele chegasse na sua casa agora, ele encontrava água. Mas o milagre que aquela mulher precisava, nenhum outro homem que se hospedasse na casa dela poderia fazer. Então Deus leva um milagre no encontro da necessidade. Aí é quando a gente começa a entender algumas experiências que a gente passa também quando a gente hospeda algumas pessoas na casa da gente. Depois que o período da hospedagem passa, que o profeta vai embora,
que a pessoa que a gente hospedou vai embora, fica tudo bem. Você já percebeu isso? Fica tudo bem. No final das contas, não faltou comida para ninguém. Não faltou alegria para ninguém. Não faltou experiências com Deus para ninguém. E no final, quando o profeta vai embora, quando a pessoa vai embora, a gente ainda fala aquela frase que a gente sempre fala: puxa vida, que pena que passou tão rápido. Parece que foi ontem. A pessoa vai embora e ainda fala assim: poxa, volte mais vezes. No início você nem queria que viesse. Agora você já está falando: poxa, se eu soubesse que ia ser tão bom assim, que pena que acabou. É só comigo, irmãos, que acontece isso? Com todo mundo. Com todo mundo. Depois que o profeta sai, o casal volta a se falar. Depois que o profeta sai, e quando eu estou falando profeta aqui, irmãos, eu estou falando qualquer pessoa que tenha sido enviado por Deus. Tem uns que conseguem ser enviado do inferno. Ele consegue pegar uma casa em paz e quando sai, deixa o inferno. Mas quando a pessoa ela é enviada por Deus, Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quando ele vem em nome do Senhor, que ele vai também em nome do Senhor, porque tem uns também que vêm e nunca quer ir embora, mas o mesmo Deus que traz é o mesmo Deus que leva. Tem algumas pessoas que também não entendem isso, mas quando é Deus quem faz a coisa, né? Tem um período certo para chegar, tem um período certo para sair. Quando o profeta vai embora, o casal volta a se falar. Depois que o profeta vai embora, a família volta a se reunir. Porque querendo ou não, durante o período em que o profeta estava em casa, nem que fosse para poder mostrar que estava tudo bem, todo mundo se reuniu, todo mundo ficou na sala vendo televisão, todo mundo sentou na mesa para almoçar. Aí quando o profeta vai embora, fica aquela questão: poxa, a gente conseguiu se reunir esse tempo todo, sem querer, porque tinha uma pessoa aqui em casa. Por que a gente não pode continuar se reunindo, mesmo depois que a pessoa vai embora? Normalmente, depois que o profeta vai embora, a gente nem lembra o porquê que tinha separado a família. Depois que o profeta vai embora, depois que o profeta sai, o salário entra. Às vezes entra até com um bônusinho a mais. Puxa vida, não podia esse bônus ter entrado no dia em que fulano chegou? Não, não podia. Porque primeiro o profeta vem, para depois o milagre chegar. Depois que o profeta vai embora, o clima melhora, a alegria se instala. Por quê, irmãos? Porque quando o profeta vai, o milagre fica. Então, aonde que eu quero chegar com você? Todas as vezes que você estiver vivendo uma necessidade, passando por alguma necessidade, passando por alguma dificuldade adversa, e surgir de Deus uma oportunidade de você hospedar alguém, não fica triste não, não fica preocupado não. É porque Deus tem algo diferente para fazer na sua vida a partir dali. Segundo, por isso que é importante esse segundo ensinamento aqui. Nunca permita que as suas limitações lhe impeçam de receber o melhor de Deus para você mesmo. Nunca permita que as suas limitações, que os seus erros, que os seus pecados, que as suas dificuldades, que os seus problemas impeçam você de receber o melhor de Deus para a sua vida mesmo. Se você esperar viver um clima perfeito, uma condição financeira perfeita, morando numa casa perfeita, com a conta corrente recheada de valores perfeitos, para você viver o melhor de Deus, sinto lhe dizer, você nunca vai viver. Porque Deus não traz profeta onde não está precisando de milagre. Preste atenção, irmãos. Eu não estou dizendo para você mascarar as suas limitações, nem para você mascarar as dificuldades para você receber um profeta. Você não tem que receber um profeta e esconder dele a dificuldade que você está vivendo. Ou ainda, para não dizer louco, que algumas pessoas às vezes têm, de se endividar para receber profeta. Não faça isso nunca. Eu já vi pessoas se endividarem para ofertar. Deus não quer de você aquilo que você não tem. Mas Deus espera de você o melhor daquilo que você tem. Até porque você vai ofertar com algo que Ele já te deu.
Ah, não é o valor que eu queria, mas é o valor que você podia. Então nunca faça isso. Você não tem que mascarar as suas limitações, as suas dificuldades, mas você também não pode deixar que as suas dificuldades, que as suas limitações, elas impeçam você de receber o que Deus tem para a sua vida, da sua casa. Eu gosto sempre de usar as minhas experiências, porque eu acho que fica uma coisa mais autêntica. Eu cresci no Evangelho, às vezes vendo pessoas ministrarem e contando sempre o milagre do outro. E isso sempre foi algo que eu pedi a Deus: Senhor, me dê experiências com o Senhor para que eu possa contar as minhas, porque eu acho que fica uma coisa mais verdadeira. Alguns dias atrás, eu fiz uma viagem com alguns irmãos para um café de pastores e líderes em Campos. E eu estava essa semana ainda no reflexo dessa viagem e dando algumas risadas ainda como consequência dessa viagem. Irmãos, foi uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida. E olha que eu já viajei, irmãos. Já viajei para lugares bons, já viajei para lugares ruins, já viajei querendo viajar, já viajei sem querer viajar, já viajei para dentro do país, já viajei para fora do país, já me hospedei em um hotel bom, já me hospedei em um hotel ruim, já me hospedei em 5, 4, 3, 2 estrelas, já me hospedei também em alguns moquifos também que não dá nem meia estrela, que dirá menos 1 estrela. Já viajei, mas foi uma das melhores viagens, irmãos, que eu já fiz. Pense, irmãos, em 3 camaradas duros. Sabe 3 camaradas duro. E o que mais torna legal, irmãos, assim, essas viagens, porque conforme a gente vai ficando duro, o camarada duro, ele fica mais crente. Não sei se você sabe. Porque quando você tem dinheiro, a sua cabeça pensa assim: não, com dinheiro eu resolvo. Você não tem dinheiro, você vai fazer o quê? A gente viu essa experiência na volta. Na volta o carro ameaçou dar um problema. E aí começou a surgir as perguntas dentro do carro, né? Você conhece algum mecânico aqui perto? Não. Conhece algum mecânico que tenha guincho se a gente precisar, se o carro parar? Não. Aí quando a gente foi esgotando as possibilidades assim, do que poderia ser, que não poderia, de repente alguém solta dentro do carro assim: não, qualquer coisa, pastor, a gente para o carro, ora o carro, unge o motor. Porque nessa hora sim, a gente fica mais crente. Então a falta de dinheiro, irmãos, nem sempre é um problema. Eu acho que a falta de dinheiro é uma grande oportunidade de a gente viver experiências de fé com Deus. Na viagem, foi o de menos. Aliás, eu acho que o que mais marcou, né, a viagem foi o que a gente não vestiu. O que a gente comeu foi o de menos. Aonde a gente dormiu foi o de menos. Eu acho que se nós tivéssemos dormido num hotel 5 estrelas, se nós tivéssemos jantado numa churrascaria, nós não teríamos vivido tanta experiência com Deus como nós vivemos. O que valeu, irmãos, o valor está naquilo que nós vivemos em Deus. As circunstâncias. Mas se a gente olhar para as circunstâncias, se a gente olhar para as limitações, se a gente olhar assim para os problemas, para a falta de algo, para a falta daquilo, para a falta daquilo outro, a gente não vive. A gente não vive. Essa viúva, irmãos, quando ela revela a necessidade dela, ela podia simplesmente ter feito da necessidade dela um empecilho para não receber o profeta. O cara chega para ela e pede a ela água. Água. Ela instantaneamente levanta, só um minutinho, vou pegar água, porque água eu ainda tenho bastante. Graças a Deus. De sede eu ainda não estou morrendo, não. E ela vai para buscar água. Aí o profeta vai virar para ela e fala assim: não, mas traz também alguma coisa para eu comer. Aí ela vai e coloca para o profeta, diz: olha, eu não tenho nada para comer. O pouco que eu tenho para comer só dá para eu fazer alguma coisa para eu comer, para o meu filho, e depois que nós comermos, nós vamos morrer, porque não tem mais nada para comer. Aí o profeta ainda vira para ela e fala assim: não, legal, eu entendi, mas mesmo assim você vai lá e pega do seu pouco e traz um pouco para mim. E outra, eu quero ser o primeiro a comer. Antes de você fazer para você, antes de você fazer para o seu filho, me dá um pouco do seu pouco. Mesmo correndo o risco de ficar sem nada, porque vai que Elias fosse daqueles profetas que comem demais, porque crente come demais. E se ele comesse tudo? Aí que ela não podia ter virado para ele: o senhor é louco, o senhor é surdo, o senhor é perturbado mental, qual é o problema do senhor? Eu não tenho nada para comer. O pouco que eu tenho para comer, o senhor ainda vai vir aqui para comer? Quer dizer que então eu ia comer para morrer, agora eu vou morrer para ver o senhor comer? É isso que ela faz, irmãos? Mas ela podia ter feito, não podia?
Podia. Uma cidade inteira para o senhor comer? O senhor não tem dinheiro, não? O senhor veio de onde? Eu não conheço o senhor, não sei quem é o senhor, nunca vi a sua cara. Nem sei se o senhor é profeta mesmo. O senhor chega na minha casa e começa a pedir coisa que hein? Ela não faz isso não, irmãos. Ela simplesmente, ela decide fazer aquilo que ela queria fazer? Não. Mas ela faz o que ela podia fazer. Deus não nos abençoa simplesmente quando a gente faz o que quer. Deus nos abençoa quando a gente faz aquilo que a gente pode. E foi no fazer do que ela podia que ela acaba recebendo de Deus o que ela precisava, que era o milagre. Quando ela vive o milagre, irmãos, é que ela talvez tenha descoberto que ela não precisava de comida. Se chovesse comida na casa dela, de um vizinho próximo, não teria proporcionado a ela uma experiência com Deus tão grande como ver um profeta fazer um milagre dentro da casa dela. E dentro de uma botija, sair azeite, sem ter que repor azeite naquela botija, durante 3 anos e meio. Porque a palavra de Elias foi muito clara. Assim diz o Senhor de Israel, o Deus de Israel, que não vai faltar azeite na sua botija, nem vai faltar farinha na sua panela, até que chova sobre Israel. Até que terminasse uma seca que ele mesmo anunciou, ele mesmo instituiu. Essa seca sobre Israel aqui, não foi Deus quem trouxe. Deus simplesmente respaldou uma palavra de Elias, porque se você olhar os versículos anteriores, ele é muito claro com relação a isso. Não cairá orvalho, nem temporã, nem chuva, nem garoa, nem nada, segundo a minha palavra. Ele não se dá o trabalho nem de falar na segunda palavra do Senhor, segundo a voz do Senhor que fala através de mim, não. Ele fala segundo a minha palavra. E Deus respalda, irmãos. Durante 3 anos e meio não chove em Israel por causa da palavra do profeta. Então não deixa as limitações, os problemas, tirar de você o direito de viver o melhor em Deus, não. Não entra nessa, não. Faça como essa viúva. E é por isso que é importante esse terceiro ensinamento aqui. Entenda que profetas nunca levam o que nós temos, mas sim trazem o que não temos. Profetas nunca levam o que temos, mas sim trazem o que nós não temos. Profetas, irmãos, quando entram na nossa casa, uma pessoa quando vem se hospedar na nossa casa, a gente faz situações com os olhos espirituais. Eles não vêm simplesmente para pegar o que a gente tem, ou o pouco que a gente tem. Profetas quando vêm na nossa casa, é porque Deus através dele vai trazer para nós aquilo que até então nós não tínhamos. Às vezes a paz. Você podia até estar com fartura de comida em casa, mas paz não tinha. Você podia até ter fartura de dinheiro na conta, mas alegria não tinha. Eu já sentei, irmãos, eu já entrei em muitas casas em Manhuaçu. Eu já tive a experiência de visitar muitas pessoas. Eu já visitei casas que mais pareciam palácios. Mas dentro de um palácio não tinha alegria e não tinha paz que eu senti quando entrei na sua casa. Tinha tudo. O melhor sofá, a melhor mesa, a melhor televisão, o melhor da terra para comer, num bom bairro. Mas não encontrava aqui dentro delas o que você às vezes pode não ter na despensa, mas tem no seu coração. Profeta, quando visita a casa da gente, traz para nós aquilo que nós não temos. Quem nos prova no pouco e nos coloca no muito, não é homem, é Deus. Então, preste atenção nisso aqui. Um camarada, e hoje, irmãos, nós vivemos dias difíceis com relação a isso aqui. Um camarada que só encosta em você, na sua casa, na sua família, para sugar o que você tem, se aproveitar de você, isso não é profeta. Pode ser até no nome, mas no conceito bíblico e na unção não é. Não é. Eu já vivi algumas experiências assim que marcaram meu ministério aqui na cidade, e eu sempre conto essa. Uma vez eu fui visitar uma pessoa,
E, como é comum, o mineiro, nós vamos tomar um cafezinho. E aí, ofereceram o cafezinho. Aí eu estava sentado na mesa, quando de repente a dona da casa chegou e disse: ô pastor, o senhor me perdoa, eu não tenho nenhuma xícara aqui agora para poder oferecer o café para o senhor. Eu falei: não tem problema não, que isso, meu filho, qualquer copo aí. O senhor bebe em outro copo? Eu falei: pô, meu irmão, pelo amor de Deus, claro que eu... Sabe, pastor, que bom. Olha, eu estava com tanto medo quando disseram que o senhor ia vir aqui em casa, porque eu não tinha uma xícara. Eu disse: pô, você preocupa com uma xícara? Não, pastor, porque há muitos anos atrás eu recebi um pastor e eu não tinha condições. Hoje eu até tenho, mas eu não tinha condições na época de comprar uma xícara, de comprar um aparelho assim, né, de chá mais sofisticado. Eu só tinha um copo de geleia. E eu fui oferecer um café para um pastor num copo de geleia, e ele virou e me repreendeu, dizendo que não se serve café num copo de geleia para um profeta. Irmãos, não fui eu que fiz isso com ela, mas eu me senti tão envergonhado com a capacidade que um ser humano tem de entrar na casa de uma pessoa e, ao invés de marcar a vida de uma pessoa positivamente, com a humildade que deveria ter nele, porque é isso que a gente encontra no coração de Jesus, você marcar a vida de uma pessoa negativamente com uma declaração dessa. Então, vou repetir: um camarada que encosta na sua vida, seja ela espiritual, financeira, para sugar você, para se aproveitar de você, isso não é profeta. Profeta te abençoa, profeta te soma. Pastor, ele não se alimenta nem ganha dinheiro com ovelha, com lã de ovelha. Pelo contrário, ele engorda a ovelha para produzir mais lã. E se a lã estiver excessivamente crescida, ainda que seja cortada, que seja para aquecer outra que não tenha. Eu sempre falo isso: o fato de eu ser seu pastor não me dá o direito de me aproveitar de você. O fato de eu ser seu irmão em Cristo não me dá o direito de me aproveitar de você. Eu já vivi essa experiência também. Uma vez eu fui levar meu carro numa oficina, e eu não tinha uma oficina de referência, não foi nem aqui na cidade, foi em Campos, eu tinha acabado de chegar em Campos. E aí eu fui levar numa oficina, não conhecia ninguém, aí eu fui conversar com o irmão: você tem algum mecânico na cidade que você me referencia? Eu disse: não, tem o irmão fulano. E aí eu fui e levei meu carro lá. Aí a gente conversando e tal: não, eu sou da igreja tal, eu também sou da igreja tal, e não sei o quê. Aí resumo, ele diagnosticou o problema que tinha no carro, trocou a peça do carro. Disse: ó, pastor não, na época Bruno, Bruno, meu irmão, precisa só comprar essa peça aqui, a outra você vai ter até que trocar mais na frente, mas essa daqui, mas não precisa, você troca só essa daqui, e eu faço o serviço, e hoje mesmo o carro está pronto. Fui lá, comprei a peça, trouxe para ele trocou. Quando eu cheguei, disse: meu irmão, quanto é que eu te devo? Eu disse: não, irmão, que isso? Deve nada não, isso aí não é nada não. Eu falei: como não é nada? Tem que ser alguma coisa. Você não usa vento para pagar a conta de luz, você não usa vento para pagar suas contas. Não, mas que isso, é um prazer servir. Eu sei que é um prazer servir. Não, mas é uma forma de eu honrar o irmão. Você já me honrou. O simples fato de eu poder ter a segurança de entrar numa oficina, entregar o meu carro de olho fechado e saber que o conserto está feito, e eu não ter que desconfiar se você me roubou ou não, você não acha que isso já é uma grande oportunidade de você me honrar? É ou não é, irmãos? Quanto é que é o serviço? Pô, meu irmão, é tanto. Então está aqui. Está aqui o valor. Obrigado. E você pode ter certeza, nunca mais eu saio daqui. E de fato, nunca mais eu saio de lá. É meu mecânico em Campos até hoje. O fato de eu ser um irmão em Cristo seu não me dá o direito de me aproveitar de você. Pelo contrário, me obriga a te abençoar mais. Vou dizer para você como é que eu imagino que deveriam ser as coisas. Digamos que você venda, sei lá, coxinhas. Eu gosto de coxinha. Amo coxinha. Quanto é que você está vendendo a coxinha? R$3,50. Toma 4. Não, pastor, mas é R$3,50. R$3,50 para os outros, mas eu tenho a obrigação de te abençoar. Eu não oro pela sua vida, cara. Eu não peço a Deus para te prosperar. E por que na hora de Deus usar a minha vida fisicamente para te prosperar, eu vou comer a coxinha de graça? Vou cortar cabelo. Irmãos, tem lugares na cidade que se eu for cortar meu cabelo, eu entro e saio sem dinheiro e corto o cabelo. Mas eu nunca fiz isso. Nunca. Tem lugares que se eu entrar, eu como de graça. Tem pastor, irmão, que gosta de usar a carteirinha de pastor para poder comer de graça.
Os valores estão invertidos, gente. Os valores estão invertidos. Elias não entrou na casa daquela mulher para deixar ela sem comida, não. Ele entrou para deixar um milagre. Eu levo um pouco da comida, mas eu te largo muito mais comida e ainda deixo com você a experiência de que existe um Deus verdadeiro que faz milagre. Está aí a experiência, estou indo embora. Profeta não vem para pegar o que a gente tem, mas sim para trazer o que a gente não tem. Não é isso que Elias fez, irmãos? Elias pede alguma coisa para comer, porque Deus tinha dado a direção para ele. Vai para essa cidade, que lá você vai encontrar uma viúva que eu já separei para te dar comida. Foi Deus quem determinou isso aqui. Mas ainda assim, ele pega parte do que ela tinha e deixa muito mais. Todas as vezes que surgir uma oportunidade inusitada de você hospedar alguém na sua casa, da parte de Deus, todas as vezes que surgir uma oportunidade inusitada, porque essas oportunidades, gente, ela muitas vezes não vem agendada, não. É a oportunidade que surge de você receber alguém na sua casa e Deus colocar à prova as suas necessidades. Fique tranquila. Fique tranquilo, porque Deus vai suprir todas as necessidades para que saia tudo certo, do jeito que Ele quer. Pode ser que não saia do jeito que a gente queria, mas você pode ter certeza, vai sair tudo do jeito que Ele quer. Eu vivi uma experiência muito interessante uma vez. Nós recebemos um pessoal na nossa casa e nós compramos algumas coisas para poder fazer alimentação e tal. E lógico, na época eu não estava assim muito bem financeiramente. E nós compramos carne de porco. Eu amo carne de porco. Independente de ter carne de boi, carne de frango, eu amo carne de porco. Se você me deixar, eu como carne de porco o ano todo. E aí nós compramos carne de porco. Aí eu lembro quando nós tivemos que fazer um outro cardápio para a pessoa, porque a pessoa não comia carne de porco. A primeira coisa que eu pensei, eu não vou fazer, vai comer isso aí. Porque talvez seja uma grande oportunidade de Deus ensinar essa pessoa que seja qual for o alimento que seja colocado sobre a mesa, quem colocou foi. A gente é cheio de não me toque, irmãos. Tem pessoas a essa hora na África que estão morrendo porque não tem o que comer. Tem crianças no continente africano agora comendo biscoito de barro e a gente escolhendo se come carne de fazão, ou se come carne de boi, ou se come carne de porco. Eu sempre falo isso na minha casa. Tem coisas que eu prefiro comer, outras que eu prefiro não comer. Por quê? Porque tem preferência. Mas comer eu como de tudo. O senhor gosta de verdura? Não sou muito de verdura. Mas se só tiver verdura, é na verdura que eu vou me deslanchar. O senhor gosta de sopa? Não muito. Se tiver uma picanha na brasa, melhor. Mas se não tem picanha na brasa, eu comi durante 4 anos no meu seminário sopa, fechando os olhos e imaginando hambúrguer. Porque era só o que tinha para comer no seminário. Era a única coisa que o seminarista conseguia pagar com a moeda de R$1. Eu ia para o seminário, quando eu passava na rua, que eu encontrava uma moeda de R$1, eu chegava a saltar. O jantar de hoje! Eu já ia para o seminário mais animado. Depois da capela é aquele pratão de sopa com tolete de cenoura. Porque até chegar a hora de eu ir para casa comer, era tarde demais. E durante a aula parecia que tinha um espírito maligno dentro da barriga, que você não fazia prestar atenção na aula. Aproveite as oportunidades inusitadas que Deus coloca diante de você. Porque a tendência, irmãos, é que quando nós temos as nossas necessidades confrontadas, Deus faça milagres sobre a nossa vida. Segundo o que a palavra de Deus ensina para nós, por trás de toda hospedagem, por trás de toda dificuldade superada, muitos outros milagres podem ser inaugurados sobre a sua vida, sobre a vida da sua casa, sobre a vida da sua família. Amém?